Gravando! Boa noite, meus queridos. Boa noite para quem está assistindo ao vivo. Muito obrigado pela presença, Dr. Elson. O Elson é parceiro nosso, já é membro da comunidade. Cara, é um monstro do júri. Sempre que eu peço, ele está disponível para trocar essa ideia. Já ajudou muito e agrega muito ao que a gente tem hoje dentro do projeto. Então, só tenho a agradecer, Elson, pelo que você contribui na nossa comunidade. Beleza, meu irmão? Hoje o papo é sobre advocacia colaborativa e tribunal do júri. E a palavra é toda do Elson. E a ideia é ser bate-papo, né, Elson? Que nem sempre é. Beleza? Fechou? Vai que é tua. Obrigado, Renato. Boa noite a todos que estão assistindo. Primeiro, é sempre um prazer, né, conversar com esse grupo, porque é muito mais interessante conversar com pessoas que sabem o que querem, que estão buscando aprendizado, do que às vezes a gente conversa palestras em faculdades, onde a galera fica viajando na maionese. Então, é sempre um prazer estar aqui. Como sempre, me coloco à disposição de todos, caso precisem de alguma coisa, né, pode mandar mensagem, preferência no Instagram. O WhatsApp é muito difícil responder. Você é o único que prefere Instagram do que o WhatsApp. E caso alguém me ligue, liga no número normal, né? Cuidado, né, ali, mas liga no número normal. Depois a gente passa a conversa pro Instagram, pro WhatsApp, porque realmente muito difícil usar o WhatsApp. O WhatsApp fica no escritório para questões de atendimento mesmo do escritório. Com relação aqui, o Renato trouxe ali, de ajudar muito a comunidade, tudo. Sempre estou aberto a auxiliar os colegas do que for necessário. Nós já tivemos júri com participação de pessoas do grupo. Inclusive, nós teremos um júri agora em julho, onde nós teremos, salvo engano, 3 pessoas do grupo participando no plenário junto. Inclusive, a doutora Aline, né, ela já sabe que ela vai falar em plenário, então vamos debutar a Aline no plenário. E é muito legal essa questão, essa troca, né, porque eu aprendo muito também com o grupo, fico muito feliz e agradeço por estar, né, na comunidade, porque é uma troca mútua e tem me ajudado bastante. E principalmente, né, sendo bem honesto, está me ajudando a ganhar dinheiro, que é o que acredito eu que a maior parte das pessoas aqui queiram, se não todos. Mas vamos lá. Renato separou 2 temas. Vou associar minha beca nova. Boa, Ariadne, daqui a pouco a gente abre para as perguntas, vamos organizar, vamos começar com a advocacia colaborativa. Não vai poder, Ari, essa é a resposta. Traduzindo. Não, brincadeira. Vamos lá. Só referente a esse júri de julho, né? Salvo engano, não, certeza que quem vai participar. A Aline vai junto. A estagiária do Renato, a Bianca, falou que tem interesse. E agora a Ariadne. Então, nós, como eu disse, nós teremos 3 pessoas do grupo. Não sei se a doutora Carla vai participar ou não. Ainda estou aguardando só o retorno dela, mas ela não está na reunião hoje. Então, caso alguém tenha interesse, pelo menos em estudar o processo junto com a gente, fique à vontade, né? Se vocês não forem, quem não for de Curitiba e quiser estudar, nós temos também a preparação ali, que a gente vai fazer algumas reuniões por vídeo, facilitar, né? Questão de tempo de todos os advogados. Então, já estão convidados. Daiane, não vai dar porque a Bianca já está indo no teu lugar. Mas, continuando. Com relação à advocacia colaborativa. Cara, esse é um termo que é muito interessante. A advocacia colaborativa, até uns 3 anos atrás, isso não existia, tá? Começou muito por conta da pandemia. A pandemia uniu muito a advocacia. Norte e Nordeste, a advocacia é mais unida, mas aqui no Sul eram tanto quanto distante os advogados. E aí começaram a criar algumas comunidades, algumas com mais fins comerciais do que colaborativa mesmo, né? Essa comunidade começou como Criminal Sem Gravata, hoje é Ponto Criminal. Ela tem uma pegada diferente porque ela é mais acessível. Não é porque eu estou falando aqui, porque eu não tenho problema. Se for para falar mal, eu falo mal. Se for falar bem, a gente também fala bem. E o que eu gosto muito dessa comunidade é isso. A forma acessível que a gente tem uma troca entre as partes. E a advocacia colaborativa, ela não é só ali a questão do socorro, do momento pontual, né? O Renato, diversas vezes, ele abre até mesmo audiências para que a gente possa acompanhar atendimentos a clientes. Isso é legal porque traz uma segurança. Não adianta. O advogado precisa de bagagem. E bagagem você não compra. Não adianta fazer cursinho na internet, assistir videoaula. Você precisa viver. A advocacia
espaço, só vai crescer teu nome se você estiver vivendo a advocacia. E você só consegue fazer isso nesses momentos. Então, assim, é muito legal estar disponível para os amigos e também é muito legal a questão, observar sempre, você busca muita coisa, mas você também tem a oferecer. Todo mundo tem algo a oferecer. Não, é impossível alguém não ter nada de útil. Vamos pegar aqui um exemplo claro. No grupo, nós temos o Renato, diversas vezes me socorreu. Nós temos o Galo, a doutora Larissa, com a questão, principalmente questão de fechamento de contrato, porque eu realmente quero entender como ela faz, mas a gente brinca bastante, mas é uma coisa que eu acho muito legal, porque eu tenho dificuldade tanto na questão de precificar, como de cobrar o cliente mesmo e tudo mais. A defesa, beleza, tranquilo. Agora a parte, que é um tanto quanto administrativa ali, é legal. E isso é bom, porque as pessoas vão trazendo cada um pouquinho e todos crescemos junto. Então, a questão da advocacia colaborativa veio para somar e quem está sabendo utilizar isso está crescendo exponencialmente. Eu vejo alguns advogados reclamando: o mercado de trabalho está saturado. Pô, está saturado para quem? Vocês já viram o número de presos que tem hoje no Brasil? Na Passou de boa. 980 mil, se não me engano. Eu vi alguém fazendo story sobre isso? Sério? Não tem isso de advogado. Calma aí. 980 mil que são Assistidos? lançados no seu. Ainda tem mais a população carcerária do ESAGE. O número que eles puxam é o número do seu, porque é todo o Brasil, só exclui São Paulo. Só que o estado com maior população carcerária que tem no Brasil é São Paulo. Então, assim, gente, passa de 1.200.000, 1.300.000 presos. Exato. E, na verdade, o que às vezes acontece as pessoas não estão sabendo vender o seu produto, né, Renato? As pessoas não estão sabendo se colocar no mercado de trabalho. Se Porque tem posiciona. a demanda, ó, agora, DDD 66 ligando, que possivelmente é cliente, e já encaminha o telefone que alguém vai ligar para essa pessoa. E é isso. Eu sou de Curitiba, eu atendo o Brasil inteiro. E atendo por quê? Porque tem deficiência. Se a gente consegue atender outro estado, é porque aquele estado é deficiente em alguma coisa. Não digo que eu sou o melhor de Curitiba, nem nada nesse sentido, mas eu consigo atender os clientes da forma que eles precisam. Então, assim, às vezes, a advocacia colaborativa traz isso pra gente. Mandei mensagem pro Renato esses dias, falei, cara, eu precisava me colocar melhor na questão das redes sociais. Eu vi uma propaganda, não, um videozinho no Instagram falando, né, que as pessoas compram mais o que elas estão sempre vendo do que a qualidade. Muitas vezes elas não se preocupam com a qualidade do advogado, mesmo porque eles não vão saber mensurar. Agora, se o cara tá te vendo todo santo dia ali, se o cara tá te vendo nas redes sociais, tá te vendo em tudo quanto é canto, ele vai te procurar. Então, assim, é uma deficiência que eu tenho e, de uma forma colaborativa, eu pedi ajuda ali pro Renato, nesse sentido, de como que eu posso explorar isso melhor. E o que ele fez? Falou, conversa com o Messias. Então, olha a necessidade e utilidade do grupo. Nós abrimos um leque. Envolvemos 3 pessoas, né? Eu, Renato e Messias, para tentar me ajudar. Então, assim, é uma coisa muito legal. Essa parte da advocacia colaborativa eu acho interessante também, que dá para ganhar dinheiro. Eu não faço alguns tipos de defesa, né? Eu não me envolvo em execução da pena, por falta de tempo mesmo. E eu tenho que terceirizar isso para alguém. Então, quando eu encontro um colega que sabe fazer bem feito e é da minha confiança, eu vou passar para ele. Não vou ganhar o que ganharia se fizesse sozinho? Beleza. Mas eu também não estou deixando de perder. Porque ele vai estar ali auxiliando, sendo o meu braço direito. Passei para ele porque eu confio, e quando tiver alguma coisa lá, surgiu um júri e ele não faz, ele vai trazer, a gente vai fazer aqui no escritório e vai ter o repasse financeiro para ele também. Então, assim, todos nós estamos ganhando e crescendo mais, porque o importante é todo mundo crescendo junto, né? O crescimento profissional é a meta. Não sei se vocês têm alguma dúvida com relação à parte da advocacia colaborativa, de como fazer isso. Pode falar. Cara, eu tenho uma dúvida da inserção dela com o tribunal do júri. O que eu vejo é que tem muito. Cara, tem muito plenário que se fecham grupos para participação, como fechou esse. Esse é a segunda vez que eu estou vendo isso na prática. A primeira vez foi um júri teu e a segunda vez é um júri seu.
Só que a gente vê direto, tipo, outras comunidades postando, um grupo da comunidade, tantas pessoas foram lá e fizeram um júri. O grupo de outra comunidade, tantas pessoas foram lá e fizeram outro júri. Só que, assim, eu me sinto muito incomodado, até você pode confirmar que eu sou muito insistente em perguntar, você quer mesmo fazer esse júri, Elcio? Que normalmente os processos que eu vou sair, que eu vou pedir a renúncia por inadimplência, por situação financeira do cliente. E eu pergunto para você, você quer mesmo? E eu vejo que você tem a gana pelo júri, que você quer criar aquela casca que precisa para romper a barreira do, do escalão daqueles caras que estão não digo no auge, mas que eles estão em evidência. Exemplo, a gente tem aí o Quaresma, tem Daledoni, tem esses caras que sempre estão em evidência. Você é um cara que está batendo ali para romper essa barreira e entrar no grupo, tá ligado? Então eu vejo que essa é a sua gana de fazer muito júri. Só que eu não sei até onde que a advocacia colaborativa ela influencia nisso, até onde as pessoas, os advogados interessados podem entrar dentro desses júris, se é muito pessoal, advogado, o tribuno, exemplo você, de aceitar ou não, como esses advogados fazem, você já fez vários em parceria, inclusive no dia que a gente se encontrou, acredito que você estava fazendo um junto com o Mauro, né? Se vocês fazem esses processos em parceria, se vocês fazem como um convite para ter um número de processos, como que é essa correlação? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu só tenho, na minha carreira, só tenho 2 júris que eu fiz como convidado. Tá? Eu sou muito sistemático com relação ao meu trabalho. Afinal de contas, o nosso nome tem que preceder a nossa imagem. Então, se eu vou entrar em alguma coisa, eu preciso ter a confiança do que estarei fazendo. Um dos júris que eu fui acompanhando foi da doutora Camila, que inclusive estava comigo hoje. Ela está trabalhando também numa das operações que vocês têm aqui em Paranaguá. É uma profissional excelente, ela é jovem na advocacia, ela tem 1 ano só de advocacia, mas é uma profissional assim, é absurdo. E o outro foi esse do Mauro. Vou explicar, Renato, o porquê de sempre ter mais gente na Operação Alcântara, isso mesmo, Messias. O porquê ter mais pessoas, né, quando a gente vai para o plenário e tudo mais. Vamos trazer lá atrás. Onde começou isso? Curitiba começou a divulgar os vídeos da atuação do plenário. Um advogado de São Luís Maranhão viu minha atuação, Dr. Erivelton Lago, maior tribuno do Maranhão. E ele me convidou para ir para São Luís Maranhão acompanhar ele em um júri. Quando eu cheguei lá, eu não fazia ideia de quem eram as pessoas, eu não conhecia, hoje em dia muito conhecido no meio criminal, Confraria Criminal, Zanoni, eu não conhecia ninguém. Eu fui para fazer o que eu fui convidado para fazer, passear e fazer um júri com ele. Acabou que o juiz não permitiu que entrasse, porque estávamos no meio da pandemia, então ele limitou o número de advogados em 3. Como o réu estava preso, precisava terminar aquele júri logo, foi realizado. Só como eu já estava lá, tinha um outro júri para ser feito, na mesma data. A gente acabou fazendo o outro júri. Então, esse eu não conto como participação, porque eu não estava efetivamente no plenário com o Dr. Erivelton. Mas ali ele me mostrou uma coisa que não tinha em Curitiba. Eu não tenho paternidade jurídica. Então, eu me lancei sozinho, minha família é no interior do Rio de Janeiro, Resende, Porto Real, Coatis. Eu me lancei sozinho na advocacia aqui, cara e a coragem. E após 1 ano de advocacia, eu fui acolhido lá no Maranhão. E ali eu percebi a necessidade dessa troca, de estender a mão para quem está chegando, sabe, Renato? Porque eles me deram uma possibilidade de ganho absurdo. Não, indiretamente, porque quando eu vi as cifras, eu vi a forma como eles tratavam ali o cliente, eu via como a coisa funcionava lá, eu falei, eu vou trazer isso, vou colocar em Curitiba. Vou começar a aplicar em Curitiba. E nisso, quando eu voltei para cá, já tinha alguns júris marcados, comecei a sempre levar algum colega, amigos próximos, porque assim, muita gente quer fazer o júri, mas não tem a segurança ou a confiança. Então, o que eu sempre falei isso para a Aline, a única coisa que eu não gosto
é perder tempo com pessoas. Porque o meu tempo eu acho muito precioso para perder com pessoas que não têm interesse ali, que não queiram saber como funciona. Agora, a partir do momento que a pessoa demonstra interesse e sabe fazer, eu acho muito legal. Não é questão de ter número, Renato, fazer júri, igual eu falei, eu só tenho 2 que eu participei na bancada junto. O resto são meus mesmo. Então, assim, não é para fazer número. Se fosse fazer número, aqui em Curitiba nós temos um advogado, até o pessoal tá apelidando ele de mendigo de júri. Ou o cara não pode ver alguém pegar um júri e o cara já fica. Ô, posso ir com você? Me deixa ficar lá na tribuna. Só que ele pede para todo mundo, não só para amigos dele, mas também pessoas que ele tipo, conheceu hoje, amanhã ele já tá te pedindo isso, sabe? É feio. É feio no sentido de, pô, é um momento muito particular, é muito delicado, porque um erro no plenário custa a vida do cliente, cara. O júri que a Aline foi comigo, ela viu, eu olhei para ela, olhei para outro colega que estava com a gente, falei, cara, agora deu, segura aí, porque a nossa cliente, ela estava fazendo piadas e que não era o momento, ela estava sendo julgada por uma tentativa, por um homicídio consumado, por cárcere, tipo, era absurda a condenação que viria se a gente errasse. Então, assim, eu tenho comigo no plenário pessoas que eu confio que vão fazer um serviço bem feito. É bem objetivo. Porque, como eu disse, eu não posso ir lá, se eu sou o advogado 01 do processo, e levo lá um Messias comigo, e o Messias faz uma besteira, quem fez a besteira não foi o Messias, porque ele não é o 01, quem fez a besteira foi eu. É a mesma coisa se o estagiário do meu escritório faz cagada. Quem faz a cagada não é o estagiário, é o advogado. Porque nós temos que ter o controle da situação. Então, nesse sentido, eu gosto muito de ter pessoas que estão chegando. E outra coisa que eu acho interessante, quem está chegando pro júri, chega com muita vontade, sabe, Renato? A galera lê até o verso das páginas, ali vê se tem carimbo. Tipo, meu, não importa esse carimbo. Não, eles vão ler carimbo. Eles vão analisar tudo. E às vezes é o detalhe que faz a diferença, porque eles conseguem ver o que muitas vezes nós ficamos calejados. Tipo, isso aqui nem, pô, você acaba não dando muita importância. Mas às vezes eles criam um argumento ali que, pô, um argumento simples, mas que faz uma diferença na hora dos debates. Por quê? Quem está sentado na no banco do Conselho de Sentença, via de regra, não são advogados, via de regra são pessoas simples da sociedade. Então, quando você pega uma pessoa que tem um olhar mais simples, né, não tem um olhar técnico de um advogado que já está acostumado para a tribuna, ele vai se comunicar de uma forma que a pessoa ali consiga receber melhor a informação, porque muitas vezes a gente começa a omitir, a suprimir mesmo a informação, porque para a gente é tão lógico que deixa passar batido aquilo. E quando a pessoa vem e te traz e fala, olha, doutor, mas se você falar isso vai ficar melhor, cara, muda o curso do jogo. Isso é o interessante, por isso que eu gosto de ter pessoas novas. E também pela troca ali de experiência mesmo. Pô, é legal você poder falar, igual eu falo. A Camila, para mim, é a melhor pessoa. Uma vez, chegou 2, 3 anos atrás, era uma sexta-feira à tarde, a advogada me ligou desesperada. Doutor, temos um júri segunda-feira e eu não posso fazer. Eu falei, como assim ela? Eu sou civilista, só que o meu nome estava na procuração. E o advogado que faria o júri sofreu um acidente. E aí? O juiz não aceitou desmarcar, porque tinha outro advogado na procuração. Eles vão ter que abandonar o processo e correr risco de uma multa. Aí eles me passaram o processo na sexta-feira e mandaram a Camila junto, que era estagiária do advogado da época. A Camila veio, passou sexta, sábado, domingo dentro do escritório comigo, fomos pro plenário, júri de 3 dias. Segunda, terça, terminou na quarta-feira à noite. Levei a Camila, levei mais outros 2 colegas que já atuavam no júri. No terceiro dia, a única pessoa que estava ali de pé do meu lado, conseguindo concatenar as coisas, entender o que estava acontecendo, era ela. E ela ainda era acadêmica. O primeiro júri dela, eu acompanhei sentado, mais ele para dar segurança. Cara, a menina deslanchou de um jeito. E eu falo, é a pessoa com quem eu consigo trabalhar de forma muito rápida e muito fácil. Ela, eu tiro o meu chapéu mesmo, e é o que eu vejo muito no Messias. Essa prontidão que o Messias tem, essa facilidade que o Messias tem de se comunicar, em que pese ele não queira o júri, eu tenho para mim que ele seria um cara interessante no plenário. Porque é uma pessoa de fácil comunicação. Pode falar, Renato. Elson, para que eu não posso perder meu advogado, Elson. Para. Você vai começar a elogiar desse jeito? Você vai começar a falar desse jeito? O Messias ele tem que ir para as operações, Elson. Ele tem que ir para as operações. Operação, Messias. Fica na tua cabeça. A operação é a apreensão de carga indo para Antuérpia. É isso daí que você precisa focar. Não, meu júri vou jogar tudo pro Elson. Não, mas eu não digo para ele assumir às vezes como e tribuno mesmo, mas é uma questão da comunicação. O júri é legal, a Lilian não está mais aqui no grupo,
Porque ele muda, o Manuel também não tá aqui hoje, né? Cara, o júri, a pessoa quando começa a fazer júri, ela muda até a forma da inquirição em processo criminal, principalmente em processo de operação. A forma como você aborda o Ministério Público, a forma como você aborda as testemunhas, até mesmo a inquirição de policiais, é diferente. Te traz uma outra visão do processo penal, a atuação no plenário. Por isso que eu digo que o Messias seria bom, porque ele é um cara eloquente, ele é um cara desenvolto. E nesse sentido, eu acho que seria muito interessante a participação dele, Renato. Mas não quero tirar o garoto do caminho dele. Tá tendo resultado, a firma tá andando bem. O garoto tá tendo resultado, não tira o garoto que ele tá tendo resultado. E é pé quente também, é pé quente da sorte também. Não, E assim, não. E com relação ali à questão que você falou até do Dr. Mauro de São Paulo, o que acontece? Nós pegamos um caso aqui em Curitiba pesadíssimo, que o advogado acabou tendo um problema ali, a esposa dele veio a óbito, né? Repercutiu bastante essa questão. E o doutor Mauro veio para o processo por meio de uma outra advogada que também está nos autos. Nós nos conhecíamos, mas não profissionalmente. Então, quando ele falou, tem o júri, quer vir? Falei, quero, porque eu quero saber quem é a pessoa que vai estar ao meu lado na tribuna quando a gente for para esse júri. Porque, como tem aquela charzinha, né? Importa, né, quem está do teu lado, muitas vezes mais, né, do que a própria batalha ali, porque é a pessoa que vai dividir com você o front, é a pessoa que vai estar tomando as pancadas do MP e da sociedade. E o Dr. Mauro falou também, ele é de Piracaia, São Paulo, Dr. Mauro Corsi. Cara, excelente pessoa, o Renato conheceu agora, quando esteve aqui em Curitiba. É um rapaz, assim, pô, fácil de lidar, cara. É gostoso trabalhar com o Mauro, porque é muito inteligente, proativo e fácil de lidar. Isso também é difícil de achar na advocacia. Porque às vezes a pessoa até é inteligente, mas, pô, é uma trabalheira lidar com a pessoa ali e cuidar do processo. E com ele não, com ele a coisa flui. Então, assim, Renato, é uma forma da gente conhecer os amigos, de conhecer as pessoas. Eu vivo a advocacia, né? Eu sou workaholic, eu sou apaixonado pelo que faço. Então, eu gosto de saber com quem eu posso contar e quando eu posso contar. Tenho profissionais que eu sei que se eu ligar agora e falar, vamos fazer um júri daqui a 2 dias? Os caras, bora. Ricardo, que eu tô indo fazer júri agora, nós teremos júri em Santa Catarina na sexta-feira. Pô, cara, é outro. Parceiraço, também é patrocinador do evento que vai ter aqui em Curitiba, 201 anos de júri. E estaremos no plenário, sexta-feira de manhã. Então, assim, essa troca, essa sinergia, esse negócio, é muito agradável. E como eu falei, e tudo isso ainda gera dinheiro. Então, você tem o lazer, você tem ali aquele negócio legal, e você ainda é remunerado para isso. Porque a advocacia ela é maçante. Todo dia você se depara com o problema de alguém, tipo, choradeira. Infelizmente, a gente não ganha tudo. Hoje nós tivemos uma sentença, tráfico de drogas ali. A cliente, né, a feminina, foi muito bom para ela, mas para o masculino o cara se ferrou. A gente não entendeu o porquê, né? Teoricamente estavam os dois no mesmo barco, e agora a gente tem que recorrer. A gente fala para uma, super feliz, conta para o pai do outro, o cara falta matar a gente. Então, assim, é complicado por isso. Porque a gente vive numa pressão constante. Então, quando você acha colegas que dividem o mesmo sonho, o mesmo interesse e as mesmas ansiedades, isso ajuda que a gente dê uma relaxada, uma aliviada e consiga, né, seguir na advocacia de forma tranquila. Acho que era isso mais ou menos a tua pergunta. Não, era isso mesmo. Uma outra pergunta, você que eu acho que é o único aqui que pode responder isso daí. Hoje em dia, questão de honorários. Em que casa que trabalha no caso de júri? Como assim? Não entendi a tua pergunta. Preciso saber de valores, doutor. Preciso que você exponha os valores de hoje de um... Porque eu tenho um pouco de dificuldade de fechar a segunda fase, que normalmente, assim, hoje eu tenho você dentro do grupo, dentro da comunidade, para encaminhar. Só que eu preciso ter um encaminhamento com o cliente, um prévio encaminhamento com o cliente, para eu saber quanto que eu vou ter que preparar esse cliente para fechar com você depois, entendeu? Eu fecho a primeira fase, mas a segunda fase eu não vou fazer, porque eu não sou tribuno, tá? Então, eu quero saber, hoje, questão de honorários, em que casas que um caso de júri tá batendo? cara, é muito complexo, Renato, porque assim, é um trinômio.
necessidade, possibilidade e razoabilidade. Claro, Vamos lá. claro. Você falou assim, o caso de Colombo ali, que você falou para mim assim, eu queria largar. Pô, na moral, eu vi o processo e falei, esse processo tem margem para trabalho. Não adianta, se você largar esse processo, alguém vai fazer, tá ligado? Tipo assim, a pessoa que vai fazer de que forma? Nós temos aqui um grupo onde eu já tenho 4 pessoas, 5 com a Daiane. Então eu tenho mão de obra para dividir o trabalho, para estudar o processo junto, para a gente fazer o negócio acontecer. Você pode utilizar, muitas como forma de Desenvolvimento. Exato. Laboratório. Não, eu tenho clientes tem cliente de júri ali, casa de acima de 100 mil, tem cliente de júri na casa de 10 mil. Infelizmente é o que eles podem. O processo do cara vale muito? Beleza, vale. Mas aí, o cara tem condição de pagar? Não tem. Então, assim, sendo honesto, Curitiba, Paraná, paga mal. Onde que eu gostei de fazer júri, que pagou bem? Todos que eu fiz. Foram 6. Cara, Mato Grosso. 4 já feitos, 2 aí estamos na luta. Mato Grosso, o pessoal paga bem. Bem que eu digo assim, comparado a Curitiba. Começa pela discrepância da tabela da OAB. Nossa tabela da OAB, salvo engano, está em 4.500 a segunda fase do júri. Se você pega Santa Catarina, uma casa de 25, 26 mil. Mato Grosso, casa dos 28 mil. Rio de Janeiro, se não me engano, também é 28 mil. Diferença, cara. Entendeu? Aí, advogado aqui está fazendo por 4 mil, parcelado em 28 vezes. Tipo. Pô, mas daí não tem nem sentido. Não, é sério. O advogado parcelou em 28 vezes. A cliente perguntou se eu não poderia parcelar também. Assim, daí, cara, até poderia, sabe? Não ligo de receber parcelinhas, mas entra aquela questão, pô, não é um mercado, não é o cliente que dita as regras assim, tipo, bate preço aqui, bate preço ali. E aqui é ruim por isso, porque os advogados estão fazendo por 3 mil reais, tem advogado fazendo plenário. Tipo, e fazendo de qualquer jeito, né? Não digo nem falando, o cara pegou para fazer porque ele quer aprender, quer ganhar bagagem. Quando você cita ali exemplos como o Daledoni, esqueci o nome do outro, Quaresma, o que acontece? Não tinha a glamorização do tribunal do júri, que também é uma coisa recente, de 5 anos para cá, no máximo, começou a ter essa questão de valorização exacerbada do que é o júri. Todo mundo quer uma fotinha no plenário ali, com a beca, não sei o quê. E isso também derruba muitos valores. Cara, se você pegar ali, eles faziam um júri por... Toda semana tinha plenário para eles. Por isso eles estão onde estão. Não estou dizendo que era fácil, porque eles sofriam um preconceito da sociedade. Eles tiveram que abrir caminho no peito. Então, assim, como você falou, eles estão aqui, nós estamos tentando romper essa barreira. Cara, mas tem muito caminho ainda para romper essa barreira. Porque, vamos pensar tipo um cabeleireiro. Cara, o cabeleireiro, ele sabe cortar um tipo de cabelo, mas entre o teu cabelo estranho e o cabelo do Messias, tem uma diferença enorme para cortar. Tá ligado? E o cara precisa ganhar. O cara precisa ganhar espaço, o cara precisa ter tempo de casa para conseguir aprender cada tipo de corte. A advocacia nada mais é do que isso também, cara. A gente precisa ter a vivência e experiência. Pô, chega no plenário que a juíza tiver. A juíza não deixa de falar nada. Sabe se portar? Pô, não sabe. Mas no próximo vai saber porque você já passou por aquilo. Chega no outro plenário, direito ao silêncio não é garantido. Opa, como que você faz? Liga prerrogativas, o que você faz? Então você precisa ter esse tipo de vivência. Quando o juiz fala que vai te dar voz de prisão, qual que é a tua reação? Aí entra a questão da inteligência emocional. Porque você também vai ganhando e calejando com o tempo. Se o juiz fala para mim que vai dar voz de prisão, eu respondo de novo. Isso. Entende? Por exemplo, a juíza aqui, ela nunca ninguém falou que ia dar voz de prisão para ela. Quando eu falei, ela se perdeu. Mas por quê? Porque ela estava violando o direito ao silêncio da minha cliente. E é muito nítido. O constrangimento também cai na lei de abuso de autoridade. E por isso, né, a questão de ter levantado a questão de poder dar voz de prisão ou não para a magistrada. Mas dentro sempre amparado nos limites legais. Então, assim, Renato, é necessário fazer o júri. Eu não gosto de perder, eu sempre falo para você, cara, se a família pode pagar, beleza. Se ela não pode pagar, avisa que vai ser feito um laboratório que a gente vai usar como material de estudo. Porque, assim, o que eu não faço é deixar a família na mão
e eu não faço júri sem conhecer o processo. Sabe? Eu vejo alguns colegas, pega lá por 5 mil, e tipo, o cara caga pro processo. Falo, não, isso aí não existe. Independente. Se o cara me pagou 1.000, se o cara me pagou 1 milhão, ainda não tive a sorte disso, mas espero que um dia chegue nisso, eu vou dar meu máximo igual. E é o que eu cobro de quem está comigo na tribuna, que deu o máximo junto. Tanto é que esse caso de Colombo que você falou que você queria renunciar, eu já avisei para a Aline que a gente vai ter algumas reuniões, tanto presencial como por vídeo, porque tem que ter seriedade no trabalho. O que muda é o resultado. O que nós lutamos é sempre pelo resultado. Todo mundo fala, o resultado é do jurado. Pô, legal. Só que eu preciso fazer a minha parte para que o jurado possa chegar no resultado, pelo menos mais perto possível do que eu quero. E como que eu faço isso? Cara, trabalhando. Agora, voltando à questão de cifras, né, de valores. Curitiba, Paraná. Cliente mais simples, cara, faixa de 20, 30 mil. Não é algo que você joga e daí, lógico, aí você vai ajustando conforme necessidade do cliente e demanda do processo. Mas passou disso, aí é empresário, aí você já sabe que o cara tem dinheiro, aí você consegue trabalhar melhor essa questão. O que eu sempre passo para eles é a necessidade do advogado no processo deles e a questão do tempo preso. Porque que daí a gente chama de taxa de êxito, né? A gente coloca um valor extra em cima do resultado final. Porque, cara, você sabe bem disso, existe gasto, né? Quem tá preso tem gasto lá dentro. Então, os caras querem pagar 5 mil e contratar um advogado trabalhista para fazer o júri. Aí a pena do cara que teoricamente teria como tirar uma qualificadora, uma coisa assim, diminuir a pena, o cara pega lá 6 anos a mais por conta de 15 mil reais. Só que se dissolve isso no período que ele vai ficar preso, vão gastar bem mais com o cara lá dentro. E o cara na rua, o cara é produtivo. A pessoa na rua consegue trabalhar. Claro. Então, assim, é vantagem ter o cara na rua. Agora, o que eu gosto muito é da advocacia colaborativa para júri. Quando o advogado me liga e fala assim, doutor, tem um júri, eu sempre falo, você conhece o cliente é teu. Fecha aí e a gente faz. Porque daí eu não preciso precificar. Eu deixo na mão do colega que está trazendo. Porque voltando à questão colaborativa ali, né? Quando eu fecho parceria com algum amigo para fazer, a gente faz muito isso aqui em questões de tráfego. Eu não tenho contato nenhum com o cliente, sozinho. Eu não peço o telefone do cliente, tudo é feito pelo colega que trouxe o processo. Eu atuo no processo. Porque eu já vi algumas pessoas se aproveitarem dessa facilidade e tentar ganhar o cliente, tentar, pegar a extensão, que todo mundo sabe, o cliente preso, ele conhece um cara lá dentro que também precisa de advogado. Aí o cara, em vez de falar, não, beleza, vamos pegar mais um e vamos dividir aqui na parceria, né? Não. Tenta pegar, morder sozinho porque quer ganhar. Então, assim, para evitar qualquer tipo de mal-estar com o colega, com o amigo, eu não converso com o cliente. Se eu vou conversar com o cliente, deixo claro o porquê que eu vou entrar em contato e a forma que vai ser feito, e depois eu ainda faço ali um resumão do que foi dito na conversa, porque eu acho que esse é o maior problema da advocacia colaborativa. Muitas vezes a gente não sabe com quem nós estamos dividindo o nosso ganha-pão. E aí isso se torna perigoso. Você acabar perdendo o cliente para pessoas, na verdade, você entregar teu cliente para a pessoa, né? Cara, já aconteceu isso comigo já. Eu perdi, inclusive, não perder o cliente, mas perder essa extensão de cliente por ter feito o processo em parceria. Era processo meu, cliente meu, e na parceria eu perdi a extensão, né? Então, assim, inclusive para gente que é conhecido do grupo, não vamos entrar no mérito. Nunca disse nada, guardei no meu coração, nunca falei absolutamente nada, mas perdi a extensão do cliente e tudo que veio daquilo ali, né? Pode abrir aí o áudio, Kel, pode falar. Nesses 6 meses de advocacia, eu tenho tido muita dificuldade de fechar parceria. Ainda não identifiquei o erro. Não sei. Mas o que tem acontecido? Só para a gente conseguir tentar entender. Tipo, o inicial é a minha dificuldade, de como até abordar um advogado para fechar uma parceria, entendeu? Cara, ó, vamos lá. Né, um exemplo bem simples. Peguei ali, sei lá, uma execução da pena.
Renato, é o seguinte, cara, tô com uma execução da pena aqui que é horrível, tô perdido. Cara, vamos fazer comigo aí, quanto você acha que dá pra cobrar do cara? É um inicial bem simples, sabe? Não tem muito... Outro exemplo, cara, você pegou lá um júri. Elson, beleza? É o seguinte, cara, peguei um júri aqui. Primeira coisa que eu vou te perguntar é, você quer fazer junto ou você quer passar? Porque tem a questão da divisão de valores, né? Se você vai fazer junto, eu, Elson, mantenho. É metade, metade. Afinal de contas, você vai fazer junto. Indiferente, porque você tem júri ou não tem? Esse é o meu posicionamento. Metade é teu, metade é meu. Agora, se você quer me passar, aí eu vou ver a complexidade do processo e te digo, Kel, te dou 20%, dependendo, processo muito bom, cara, te dou ele 30%. Mas aí você não toca em nada. Aí eu assumo com o cliente, eu assumo com tudo. Aí você nem se mexe mais. Então, assim, eu acho que às vezes a gente acaba criando um receio de chegar na abordagem com a pessoa, sabe? E, meu, na boa, as pessoas são muito abertas, é fácil conversar, ainda mais, por exemplo, no grupo aqui. Como o Renato mandou ontem no grupo, né? Que é uma grande família. Então isso te dá uma abertura, uma tranquilidade maior de chegar para a pessoa e fechar a parceria. Agora, uma coisa só que você precisa sempre, quando for fechar a parceria, é saber o que você pretende com a parceria e saber se impor. Eu sou o dono do processo. Indiferente. Por exemplo, assim, eu quero fazer um júri com você, eu tô aqui com o processo. Vamos. Se você vai fazer junto, você é o dono do processo. E como dono do processo, você toca. Você determina as coisas, eu vou ser o teu auxiliar. Única e exclusivamente é isso. Nós vamos conversar juntos. Não vai ter uma decisão unilateral por minha parte. E eu acho que, assim, quando você aborda as pessoas, é uma coisa até legal, porque quem é abordado fica até feliz. Fala, pô, que legal, o cara lembrou de mim. Não sei os outros colegas, mas eu fico super feliz quando recebo o convite. Esses dias o colega mandou mensagem. Eu queria muito dividir um júri com você, mas o cliente ele tem 5 mil reais só para pagar. Aqui em Curitiba mesmo, né? Porque ele cobrou com base na tabela. Eu falei, tá bom. 2,5 é meu. E vamos para cima. Aí só criei no meio do júri agora. O plenário ainda não está marcado, mas o colega já falou, ele não quer ir para o plenário. Tudo bem, daí a questão do êxito fica para mim, porque ele não vai trabalhar diretamente na questão do êxito, que é o plenário. Mas, assim, é tudo muito conversável, muito fácil de fazer, Kel. E, Kel, na hora de fechar parceria, conheça quem você está fechando, tá? Pô, a gente tem essa caminhada que a gente tem na comunidade de conversar, de trocar ideia, de ter liberdade para brincar um com o outro, de essa proximidade que a gente tem, cara, isso mostra quem são as pessoas que estão ali, tá? Então, assim, saiba com quem você está fechando essa tua parceria, para você não ter dor de cabeça lá na frente, tá bom? Sim. Então, cara, não vai inventar de pegar um cara lá, eu não tô dizendo pegue da comunidade, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo, não vai inventar de puxar um cara lá de não sei da onde, que você nunca viu na vida, mas que foi indicado por alguém, tipo, vem uma única indicação e você não conhece, não sabe se você e ele se encontram na mesma sintonia e fechar uma parceria com alguém assim. Pega alguém que tá ali, tá do teu lado, tá? Repito, não tô dizendo pegue da comunidade, tô dizendo pega alguém que tá do teu lado, que você conhece, para fechar parceria. Independente da área que for, isso aí não é só pro criminal, tá? Não é só pro criminal. Pô, é trabalhista. Pô, tem um amigo meu trabalhista, fez a faculdade inteira comigo. Eu convivi com o cara a vida inteira, o cara faz trabalhista. Vai atrás desse cara. Perdi o contato com ele, mas você conhece, entendeu? Não vai inventar de fechar parceria com alguém que você não tem nem noção como que o cara se porta, qual que é a filosofia do cara, de vida do cara, como que é o caráter da pessoa, se a pessoa não vai te passar a perna depois lá na frente do processo, entendeu? Se me permite só, Renato, daqui a pouco eu passo a palavra para a doutora Denise. Uma única coisa só, quando vocês forem fazer parceria e vocês estiverem entrando em um processo que não conhecem, pergunte tudo sobre o processo. Já tivemos caso em que o advogado entrou em processo de júri, onde o advogado estava sendo ameaçado. Já tivemos caso em que, eu digo tivemos porque foi amigo próximo, e esse BO veio para a gente resolver aqui no escritório. Já tivemos caso de advogado que entrou em processo que envolvia facção, e advogado ingênuo não fazia ideia de onde estava se metendo,
mas ele queria muito estar no plenário. Então, assim, a única coisa é isso. O Renato falou, conheça quem você vai fazer a parceria e conheça aonde está se metendo. Nem tudo que é proveitoso é vantajoso. Doutora Denise, tinha alguma dúvida? Boa noite, pessoal. Eu queria, na verdade, fazer 2 perguntas. A primeira é se vocês fazem um contrato com esse advogado parceiro, mesmo que seja amigo, conhecido, como que vocês estão recomendando, vocês fazem contrato? E a segunda dúvida é, nesse caso, que eu, por exemplo, vou repassar o processo para uma pessoa tocar totalmente, que foi a opção que o Elson deu, a segunda opção, o cliente faz contato comigo ou faz contato com o Dr. Elson? Porque o cliente com certeza vai querer tirar dúvidas, saber novidades do processo, e eu certamente não sou especialista em júri. Então, assim, como que vocês fazem nesse caso, quando repassa a parceria integral para o segundo advogado? Eu deixo o Dr. Elson na frente do processo, em relação ao cliente? Como que funciona o trabalho que vocês fazem a dinâmica no escritório? Assim, pelo menos eu vou falar como eu tenho feito, depois o Renato, né, se manifesta também. Assim, vamos lá. Primeiro, questão do contrato. Cara, eu não faço contrato. Se eu te falar que muitos dos meus clientes não têm contrato, pode ser um erro muito grande meu, mas eu prezo muito ali a questão. Eu sou antigo, né? Eu gosto muito que a gente fala ali do fio do bigode. Se eu dei minha palavra, eu honro ela, eu cumpro ela. E no criminal a gente trabalha muito assim com os clientes, e os clientes trabalham com a gente nesse sentido também. Eles querem saber se eles podem confiar. Digo isso, um exemplo bem simples. O Renato estava aqui em Curitiba, nós estávamos no escritório, e ele foi atender um cliente de júri dele. Mas é um cliente de júri do Renato. E o Renato falou isso também. A confiança que tem entre o profissional e o cliente. Isso é uma coisa que tem que existir. Então, assim, eu não faço esse contrato com outro advogado, porque eu acredito que se eu tenho confiança com o cliente, eu tenho que ter mais ainda com quem eu estou dividindo o processo. Mas já assinei contrato onde uma advogada civilista aqui de Curitiba trouxe, mas aí, lógico, ela com todas as ressalvas e cuidados para ela não perder a extensão, porque ela já tinha passado por um imprevisto, então ela trouxe que todo e qualquer processo que viesse daquele como extensão, esses processos ela também seria vinculada. E assinei numa boa, porque realmente, é o que eu falei, eu não tenho a intenção de passar dos limites daquilo, a gente nem precisa, né, sendo meio honesto. Eu acredito que é uma coisa que se você faz hoje com alguém, isso vai voltar em você depois. Então, não se faz necessário, no meu ponto de vista, mas existe sim, tem vários modelos, inclusive, de pessoas fazendo esse contrato de colaboração. A única vantagem é que a gente coloca em termos a atuação que ela é dividida ali, no sentido, quando eu não conheço o colega, no sentido de, eu dividi com o Renato e o Renato fez besteira no processo. É responsabilidade aquiliana, né? Quando você traz um prejuízo para alguém, você tem que reparar aquele prejuízo. Então, assim, se eu vou passar o processo com o Renato fala, não, eu só vou assumir daqui. Eu faço com o Renato. Quando eu faço essa outorga de poderes, porque se o Renato perde uma audiência, eu não quero eu ter que pagar pelo abandono do processo, porque o Renato cometeu algum erro. Então, assim, só é nesse sentido. Com relação à tua segunda pergunta, o trato com o cliente. Alguns processos meus, meu nome aparece em folha timbrada de outros escritórios até. Tem um escritório aqui em Curitiba que eu estou na página deles, do escritório, porque eu presto assessoria do criminal para eles. Eles são empresarial e civil, e eu faço parte criminal. Então, assim, se a doutora tem algum processo, quer passar? Perfeito, eu te passo o relatório, a doutora pode receber a ligação, me passa a pergunta e eu te informo, ou também pode passar o cliente direto, e eu atendo o cliente, não tenho ressalva em atendimento, atendo qualquer horário mesmo, né? Diversas vezes eu atendo o cliente 11 horas da noite, enquanto isso não tem problema. Mas o que é interessante é saber, você fala para mim, olha, estou te passando o processo, realmente, eu vou tomar as decisões. Agora, eu quero fazer com você, beleza. Aí as decisões são tomadas em conjunto, igual eu falei. Acompanharia o processo e a gente vai ter que ficar marcando reuniões periódicas, né? De alinhamento mesmo. Olha, tem que mudar isso aqui, tem que ajustar aquilo. Mas são coisas muito simples. Deixa eu só ver. Renato, você pode continuar aqui rapidinho? Minha resposta é essa. Quero ver se eu consigo abrir aqui o WhatsApp. Fiz isso hoje.
só para mostrar para vocês como que eu faço essa questão do alinhamento de processo. Vai abrindo aí, pode ir compartilhando, eu vou dar a minha resposta que, assim, eu tenho um advogado, Dr. Paulo Jean, ele é de Curitiba, ele faz civil e família, tá? Ele, assim, ele não entende nada de criminal, só que ele é um lobista absurdo, ele conhece muita gente, e eu tenho muito processo em parceria com ele. O que acontece? 70, 80% dos clientes dele, eu nunca nem vi a cara. E todos os processos estão no escritório. Se eu falar os nomes dos processos, o Messias vai lembrar de todos. É o Guinter, é o Guilherme, é o Lucas, é o Natanael. O Messias está no escritório, sabe o nome de todos. Eu nunca vi os clientes. Eu nunca falei com os clientes. Entendeu? Mas todos os processos sou eu que faço. Alguns, hoje, a audiência que eu transmiti no grupo, era um cliente que veio pelo Paulo Jean, pelo Dr. Paulo. E o cliente, eu conversei com o cliente porque tinha necessidade. Então, assim, o que a gente vê? Chegou na necessidade de eu conversar com o cliente, ele me passa o contato e eu converso. Só que eu tenho a minha forma de trabalhar e o que eu digo para o cliente, se o cliente entra no mérito de pagamento, de contrato, de qualquer situação assim, eu digo, o escritório é muito bem dividido. A parte técnica sou eu, a parte administrativa e contábil é o Dr. Paulo. Então, comigo você conversa sobre direito e processo, e com o Dr. Paulo você conversa sobre pagamento. Ponto. Acabou. Só que essa parceria funciona muito bem, porque eu sou muito transparente e o Paulo também é. O Paulo, quando ele recebe, de bate-pronto ele fala, Renato, me manda o Pix que eu tô te encaminhando agora. De bate-pronto. E, cara, e o dinheiro vai entrando. A parceria ficou tão grande e tão robusta que hoje a gente tem uma funcionária que cuida do financeiro do meu escritório para poder controlar o que entra de contrato da parceria. E a gente divide o salário dessa funcionária, né? Eu pago metade do salário, ele paga metade do salário, e ela controla tudo que vem do meu escritório para controlar dentro do meu escritório o que veio da parceria. Então, assim, tem transparência. A gente não tem contrato, a gente tratou tudo no fio do bigode. Igual o Elson falou, que a maior parte dos contratos, dos processos dele, ele não tem contrato. No meu escritório, a gente também não tem. Assim, é só quando eu vejo que é uma pessoa muito... Quando é muito família, não é preso, que a gente divide. Preso e vagabundo, a gente divide, né? Quando é família, a gente faz contrato. Porque a família se sente mais protegida, se sente melhor. Quando a gente está tratando com o preso ali, com o cara, o destinatário final, é no fio do bigode, né? E o que a gente faz? Quando o familiar se mete no meio para mandar mensagem, cobrar, exigir, eu vou salvando todas as mensagens. Se não tiver pagamento depois, ação monitória. Pego todas as mensagens e todo mundo que me cobrou, em algum momento, eu faço ação monitória com aquilo ali, cobrando todo mundo que mandou mensagem para mim, me enchendo o saco. E é assim que funciona. Pelo menos no meu escritório, né? Tô esperando, vou mandar, Elson, vou mandar. A Daiane. Elson, quem tem modelo das monitórias é a Daiane. Tá? Beleza. Renato, só compartilhar. Como que eu faço para compartilhar a tela aqui? Aqui embaixo, na parte de baixo, aqui tem um quadradinho com uma setinha para cima, bem no meio. Ali. Uhum. Clica ali. Vai aparecer tela inteira, janela, guia. Daí, guia é quando é na guia da internet ali. Se é WhatsApp Web, é na guia ali. Tá. Tá aparecendo a minha aí, né? Tá aparecendo. Clica no WhatsApp Web ali que vai aparecer pra gente. Tranquilo. Vou só mostrar aqui uma coisa para vocês. Primeiro, eu vou mostrar o do Lucas. O Lucas trabalhava comigo até esses dias, daí ele quis alçar voo, né, na questão da parte acadêmica, ele começou o mestrado e acabou, falei para ele, cara, então a gente precisa dar uma desvinculada,
porque o foco dele mudou com relação ao escritório, mas é um grande parceiro, é o cara da minha extrema confiança, e, pô, gosto demais dele, a gente tá sempre junto. Aqui, ó, isso aqui é para problemas que a gente tem quando é fio do bigode. Eu falei, o cliente pagou dia 1/7, eu achei o comprovante de 2.000. Nós estávamos na dúvida se o cliente tinha pago ou não, porque o cliente mandou mensagem falando, pô, e aí? Como que tá o processo? Não sei o que, a gente ficou na dúvida se o cliente estava pagando ou não. Aí ele estava na esperança de ganhar mais 1.000. Aí eu falei, ainda tem a taxa de êxito, né? Opa. Daí a gente começou a conversar essa questão. Comprovante de fevereiro, o Lucas também não tinha achado, e ele mandou, aí o problema maior, o cliente manda para ele e para mim. Ele mandou para o Lucas o comprovante de janeiro e de março. E daí a gente não estava achando os comprovantes para saber quanto o cara tinha pago ou não. Um problema do escritório? Sim, porque a gente não tem aquele... O Renato falou, alguns processos, como são no fio do bigode, quem trata direto com o cliente, então a gente acaba tendo um certo descontrole. Mas a confiança que um tem no outro é essa. Eu passei o controle que eu tinha, com base nas mensagens, ainda falei para ele, ó, cara, te fiz o Pix em 1/7, às 13h13. Aí ele, eu vi e fiquei triste porque achou que ele ia ganhar mais R$ 1.000, porque ele achou que o cliente não tinha pago. Então, assim, isso é parceria, é confiança, porque a gente sabia, não tinha nem certeza se o cliente tinha pago ou não, porque a gente não, o ponto principal não é só a questão do dinheiro. E o outro que eu tenho que eu estava falando para vocês é o com o Jorge. Dá para escutar áudio, Renato, the play aqui? Cara, não sei. Dá o play aí e a gente diz. Não, não dá. Não dá? Pô. Mas se você fizer o seguinte, Elson, corta o compartilhamento, interrompe o compartilhamento, coloca para compartilhar uma guia. Não, uma guia. Assim. Não, explica mais rápido, Renato. Não, coloca uma guia ali. Porra, tão tá, vamos lá. Coloca uma guia. Vai aparecer a listagem de guia, coloca o WhatsApp. Tá, agora dá pra ver? Mas a princípio não havia marcado a data do júri. Agora dá pra ouvir. Do Francisco. Beleza. Jorge, então. Pode voltar. Só para contextualizar. O Jorge, nós temos um júri, será em Colombo também. O Jorge estava de férias, né? Agora estava viajando, ele Eu conheço esse cara aí. Ele foi para os Estados Unidos, foi fazer um cruzeiro, e eu estava esperando ele voltar. Aí eu mandei para ele hoje. Tranquilo. Cara, é o seguinte, daqui a pouco eu vou chegar no escritório. Não vi ainda se marcaram, mas a princípio não haviam marcado a data do júri do Francisco. Vou pedir que seja caminhado pro cartório. O juiz determinou no 423, não aceitou a produção de provas, né? Mas ele pediu que o cartório marcasse. Então eu tava só esperando você voltar de viagem pra gente fazer isso. Fala, seu Elson, beleza? Cara, eu vi lá também, tava dando uma olhada no processo, que não foi marcado ainda, que é pro cartório fazer o agendamento, né? Mas o negócio é aguardar, então. E eu tô por aqui. Na hora que precisar de alguma coisa aí, eu tô às ordens à sua disposição. Beleza? Não, tranquilo, Jorge. Eu vou ter que trocar uma ideia com o cara só. Mas agora tava esperando você voltar pra gente começar a conversar com ele, começar a alinhar, né? Porque quando marcar, vai marcar tipo daqui a um mês. Ah, não, beleza. Você acha que demora só um mês só pra acontecer o júri? Porque o fato de ele estar em liberdade e tal, será que tá rápido assim? Aí a gente, dá pra marcar com ele um dia. Vejo ele trabalha numa tipo uma empreiteira, assim. Então, conversando com ele antecipadamente, ele vai no escritório certinho, a gente agenda, pode ser no teu lá, ou no meu, como você achar melhor, tá? Então, assim, o porquê desse vídeo, né? Foi bem a pergunta que a doutora Denise fez agora. Nós temos uma parceria. O cliente é do Jorge. Eu vou fazer o plenário. O Jorge, ele só quer acompanhar. Ele não quer falar, ele não quer nada. Só que eu não posso atravessar, porque eu poderia ter chamado o cliente dele. Ele ficou 15 dias viajando fora do Brasil. Só que eu acho isso muito sacanagem, porque às vezes eu pego ele de surpresa. O cliente fala, pô, como que o advogado viaja e não me avisa? Porque o cliente tem muito disso, né? Às vezes eles querem saber onde o advogado está 24 horas, eles acham que o advogado, se saiu da cidade, ele vai ser preso por causa disso. Então, assim, eu tomo muito cuidado, eu explico o porquê que eu quero falar com o cliente, e veja a contrapartida do Jorge também. A gente pode marcar no seu escritório ou no meu, onde ficar melhor para você. Então, assim, a parceria é isso, é o ajuste entre duas pessoas. Não é nada fechado, não é nada engessado. E é uma coisa legal de fazer, porque se torna agradável para os dois e os dois se respeitando. Igual eu falei para ele, eu vi no processo, porque é obrigação minha. Quando ele me procurou exatamente porque ele não faz júri. Então, é uma obrigação minha acompanhar o processo, o andamento, como é que tá. E quando eu vi, eu falei, esperei o período e liguei para ele, mandei mensagem hoje para ele. Então, seria mais ou menos isso, doutora.
Não sei se cheguei a te responder exatamente, mas seria isso. Sim, perfeito. Muito obrigada pelo esclarecimento. Gente, tem mais alguma pergunta? Se não tiver, vou encerrar. Deu uma horinha de reunião. E nem entramos no júri. E nem estamos no júri. Tem, Messias? Nada? Cadê do Messias? O Jean não tem nenhuma como nada sobre flagrante, Jean? Como se cobrar 50 mil no flagrante, não? Rapaziada, ó, eu vou encerrar a gravação, vou manter a sala aberta aqui. Primeiramente, agradeço, Elson, por novamente ter comparecido, tá? Sempre à disposição da gente, isso, cara, você é maravilhoso. Você tá careca de saber que eu te amo, né? Então, rapaziada, ó, vou encerrar a gravação agora, mas a sala continua aberta para quem tá aqui.